Oi, gente, vamos falar da parte da farmacologia relacionada à distribuição e excreção. A gente vai falar sobre volume de distribuição e clearance. Ali naquela pipeta, a gente tem o fármaco caindo através daquela seringa. Vamos imaginar que ali seja o sangue, o nosso sistema vascular. A gente também vai imaginar que não tem nenhum tipo de excreção, nenhum tipo de metabolização nesse sistema vascular. Então, o medicamento, o fármaco, ele vai subir em termos de concentração e vai permanecer estável. Aqui a gente já tem uma torneira, ou seja, tem algum nível de excreção. O fármaco vai ser lançado na circulação, vai subir em termos de quantidade, mas vai diminuir com o tempo, porque ele vai ser excretado, metabolizado e excretado. Aqui a gente já tem dois tipos de pipeta. Uma pipeta onde está caindo na circulação sanguínea o fármaco da seringa e a outra que é o volume extravascular, o volume tecidual. Então, o fármaco ele vai cair na circulação sistêmica e depois ele vai ser distribuído para o tecido, para entrar em contato com as células. Além disso, a gente tem a torneira fechada, então também não tem nenhum tipo de excreção. Então, aquele fármaco vai subir em termos de quantidade, vai baixar um pouco, porque ele vai ser distribuído pelo organismo como um todo, mas ele não vai ser excretado. Aqui a gente tem outro tipo de experiência, a gente tem o volume extracelular, o volume sanguíneo, tá caindo a partir da seringa o fármaco para o volume sanguíneo, só que a torneira está aberta, que é a excreção daquele fármaco. Então, aqui vamos supor, sistema urinário excretando fármaco, um fármaco polar, que não passa por entre as membranas renais e que vai ser excretado, que a gente vai explicar um pouco mais para frente, mas aquele fármaco sobe em quantidade, desce porque ele vai ser distribuído para os tecidos e depois ele também desce em concentração porque ele vai ser excretado. Distribuição do fármaco é o processo pelo qual o fármaco reversivelmente abandona o leito vascular e entra no intestício, no líquido extracelular e então nas células dos tecidos. A passagem do fármaco do plasma do interstício depende do débito cardíaco e do fluxo sanguíneo regional, tá? Permeabilidade capilar, porque tem capilares que a permeabilidade é menor e se aquele fármaco não for lipossolúvel, ele não vai ser permeável, não vai passar por entre as membranas celulares do capilar, volume do tecido, grau de ligação do fármaco a proteínas plasmáticas e tissulares, lipofilicidade relativa do fármaco. Quanto mais lipossolúvel o fármaco, mais ele passa por entre as membranas celulares, ok? Vamos lá, porque a membrana é lipoproteica, lembra do ensino médio, mosaico fluido, então, isso aí. Fluxo sanguíneo, vamos lá, a taxa de fluxo do sangue para os capilares do tecido varia amplamente. Por exemplo, o fluxo do sangue para os órgãos ricos em vasos como cérebro, fígado e rins é maior do que músculo esquelético. Então, a distribuição do fármaco, lógico, vai ser maior em tecidos com maior fluxo sanguíneo. O tecido adiposo, a pele e as vísceras têm fluxo sanguíneo menor. A permeabilidade capilar é determinada tanto pela estrutura do capilar, lembra que tem capilares que são fenestrados, outros não, por exemplo, barreira hematoencefálica, te lembra alguma coisa? E pela natureza química do fármaco. Se o fármaco ele é lipossolúvel, se ele é lipídico, ele vai conseguir passar por entre as membranas celulares, porque a membrana é lipoproteica, mosaico fluido, lembra? Então, isso aí. Ligação do fármaco a proteínas plasmáticas e do tecido, tá? Existe a ligação a proteínas plasmáticas, a ligação reversível a proteínas plasmáticas, fixa fármacos de forma não difusível e retarda sua transferência para fora do compartimento vascular.
tá bom? Ligação à proteína dos tecidos. Vários fármacos se acumulam nos tecidos. Os fármacos podem acumular como resultado de ligação a lipídios, ligação a proteínas ou ácidos nucleicos. Os reservatórios dos tecidos podem servir de fonte principal de fármaco e prolongar sua ação ou causar toxicidade local do fármaco. Então você começa a ter uma concentração de fármaco ali estocado. Entende? Então, isso pode gerar toxicidade. Lipofilicidade. A permeabilidade capilar é determinada pela estrutura do capilar e pela natureza. A gente falou isso, né? Esses fármacos se dissolvem nas membranas lipídicas e permeiam toda a superfície celular. Aí a gente tem a depuração de fármaco por meio da biotransformação. Gente, aí tem para tudo quanto é tipo de gosto, né? Você deve ter começado a estudar farmacologia, você sabe que tem o metabolismo de primeira passagem, você sabe que depois vai acabar o fármaco sendo metabolizado no fígado. E então o que acontece? No fígado pode haver um processo de biotransformação que pode transformar aquele fármaco em um fármaco inativo, ou aquele fármaco pode ser um metabólito. Esse fármaco se chama metabólito depois que passa pela biotransformação, tá? Esse metabólito pode ser ativo como inativo, tá bom? Então você vai ter um fármaco mãe. Vamos supor, o fármaco mãe. Esse fármaco mãe é sempre quase mais potente que esse metabólito. Caso esse metabólito passe pelo processo de biotransformação e se transforme em um metabólito ativo, o fármaco mãe é quase sempre mais potente. E aí esse fármaco vai ficar passando subsequentemente, ou até perder a ação dele, ou até ser transformado em um fármaco polar. Por que isso? Porque ele vai ser, lógico, os rins eles vão filtrar o sangue, ele no glomérulo, certo? Esse fármaco que não pode estar ligado a proteínas vai ser filtrado para dentro dos rins. O que vai acontecer lá dentro dos rins? Se esse fármaco é um fármaco lipídico, você já sabe, lipídico ele pode ultrapassar a membrana celular, então ele vai ser reabsorvido. Se esse fármaco é um fármaco polar, passou pelo processo de biotransformação, foi conjugado e se transformou em um composto polar, ele vai ser excretado. Ele não vai conseguir passar pelas membranas renais e vai ser excretado. Então, a excreção, ela depende do planejamento hepático para isso, né? Do trabalho hepático para isso, tá? Então, a biotransformação hepática, as 5 vias de eliminação. É a biotransformação, a eliminação biliar, eliminação nas fezes, pulmonar e eliminação urinária. Ali tá errado, são mais vias, tá? Saiu 3, enfim. Os produtos metabólicos com frequência têm atividade farmacodinâmica menor do que o fármaco mãe, como eu já havia falado. Então a gente tem ali as reações de fase 1. Em geral, envolve reações de oxidação, redução, hidrólise. A biotransformação da fase 1 pode aumentar ou diminuir a atividade. Ah, mas você não disse que ele vai se transformar, o fármaco mãe é mais poderoso do que o fármaco filho, o metabólico? Gente, existe uma coisa chamada profármaco. Esse profármaco, ele não tem atividade. Tá? Ele não tem atividade terapêutica, ele vai ter que passar pelo processo de biotransformação para ser ativado. Então, por isso que eu disse, quase sempre o fármaco mãe é mais poderoso em termos, né, farmacodinâmicos que o fármaco filho, metabólico, mas tem profármacos, tá? Esses fármacos, quando passam pelo processo de biotransformação, eles vão ser esses fármacos são catalisados pelo grupo de famílias do citrocromo P450. Gente, não é só uma enzima, é uma família chamada P450. E tem várias enzimas lá. Tem uma, por exemplo, que é responsável por 50% do metabolismo da maior parte dos fármacos, tá bom? Existe indutores enzimáticos dessa enzima e existe inibidores, e a gente vai conversar sobre isso. As reações de fase 2, esta fase consiste em reações de conjugação.
Se o metabólito resultante da fase 1 é suficientemente polar, ele pode ser excretado pelos rins. Como eu falei, ele não vai ser reabsorvido pelas membranas renais. Agora, se esse metabólito de fase 1 continuar lipofílico, ele vai ser reabsorvido, não vai ser excretado e ele vai passar novamente por uma biotransformação para ser transformado em algo polar e ser excretado, ok? Tem fármaco para tudo quanto é gosto. Então, não é uma regra que quando ele passa pela biotransformação, ele vai ser transformado em algo polar. Não é regra. Depende do fármaco, depende da enzima que metaboliza ele, depende de tudo, da estrutura, enfim. Aqui a gente tem a fase 1, fármaco sendo conjugado e indo para a eliminação, ele vindo diretamente, fármaco passou direto para a fase 2 e eliminado. Ali você tem um fármaco que vai passar pela fase 1, é um metabólito do fármaco com atividade modificada, vai ser conjugado, vai ser eliminado. Ali você tem um fármaco que está inativo, um metabólito já ativo, vai ser conjugado e ser eliminado. E tem fármaco que vai ser eliminado logo, tá? E tem fármaco que é lipofílico e vai ser hidrofílico quando for eliminado, ok? Aqui a gente tem a parte da família das enzimas da P450. Então é sempre CYP1A2, tem vários, não precisa decorar. Elas juntas são responsáveis por catalisar a maior parte do metabolismo dos fármacos, tá? Então você tem aqui, essa aqui é uma das mais importantes, que é a CYP3A4, que ela sozinha é responsável por 50% do metabolismo de quase todos os fármacos no fígado. Bom, indução de enzimas. Alguns dos substratos de fármacos quimicamente dissimilares do citocromo P450, com a administração repetida, induz a expressão da P450 de duas maneiras, tá? Existem alguns fármacos que induzem a produção da P450 e pode induzir de duas maneiras, ou impedindo a degradação de uma P450, uma daquelas famílias, né, uma delas, tá? Ou aumentando a sua velocidade de síntese. Eu vou dar um exemplo. Existem anticonvulsivantes que ele é indutor enzimático, e se você der para uma paciente que não quer engravidar e que faz uso de anticoncepcional, ele tem uma das P450 que metaboliza, ele é indutor, então ela aumenta a nível sérico, ou seja, vai estar alta a P450 a nível sérico, e ela vai metabolizar rápido o anticoncepcional, e a pessoa vai engravidar. Então não pode misturar a interação medicamentosa, não pode misturar um fármaco que tem um indutor enzimático da enzima que metaboliza um fármaco que você quer que faça ação. Entendeu? Então, por isso é que tem que olhar com muito cuidado. Quando se dá um fármaco que é indutor enzimático de uma determinada família, se você passar um outro fármaco que é também metabolizado por aquela enzima, você vai ter a ação daquele outro fármaco cortada, né? Nesse caso que eu falei, do anticoncepcional, esse anticonvulsivante, ele corta, se eu não me engano, é a carbamazepina. Ela corta a ação tá? Os ignorantes chamam corta a ação. Você que está estudando farmacologia, você sabe o que é, né? Tá? Ignorante, que não estuda, diz que corta a ação. Não existe essa de cortar a ação, tá bom? Existe que é indutor enzimático, então vai metabolizar muito mais rápido aquele outro fármaco, aquele segundo fármaco, ok? A indução resulta em um metabolismo de substrato acelerado, em geral diminuição da ação farmacológica do indutor e também de fármacos coadministradores. E tem mais. Existem fármacos que você cada vez mais tem que aumentar a dose. Por quê? Porque ele diminui o efeito? Não, gente, pelo amor de Deus. Você está estudando farmacologia para você não dizer essas ignorâncias. Ele não diminui efeito de porra nenhuma. Ele é indutor enzimático e aquele fármaco vai ser metabolizado mais rápido. Então, cada vez que você aumenta a dose, mais indução. Você entende? Então, é isso, tá? Beleza? Vamos lá.
Então, inibição enzimática. Esse é o lado contrário. Se você inibe uma enzima que metaboliza um fármaco, ele aumenta a concentração dele a nível sérico. Certos substratos de fármacos inibem a atividade enzimática do citocromo P450. Então, qual é o perigo de você inibir uma família de enzimas que fazem um metabolismo de um certo fármaco? É que cada vez que você tomar e aumentar a dose, você vai tomando, vai tomando. O que acontece? Ele vai aumentar a nível sérico e pode dar toxicidade, ok? Então, isso daí é importante ler com calma depois no livro. Se você quiser saber todos os mecanismos bioquímicos, tá lá no livro, é interessantíssimo. Eu só sei que o fármaco pode aumentar tanto a nível sérico, você toma 2, tá? Um inibe a enzima que degrada o outro se torna em alta concentração, beleza? Ligação a proteínas, essa parte é muito legal, porque essa parte envolve às vezes patologia, essa parte envolve às vezes febre, essa parte envolve sistema imune, essa parte envolve câncer. Então, ligação a proteínas. Dependendo da sua estrutura química, os fármacos podem se ligar a proteínas. A mais comum é a albumina. Legal? Mas se a pessoa está desnutrida, a indústria farmacêutica, ela produz um fármaco que ela já conta com a ligação da proteína. Então, tome 2 comprimidos diariamente e a indústria farmacêutica já sabe que aquela dose, aquele fármaco que aquela pessoa está tomando, vamos supor, 80% vai se ligar à proteína. Então, ela está contando que o efeito seja decorrente de 20%. Mas se a maldita da pessoa resolveu fazer uma dieta de alface, dieta de alface, vou comer uma proteína não, porque eu sou contra a proteína, eu vou virar, sei lá, vegetariana e vou comer só alface, vou viver de alface e de amor. O que acontece? Aqueles 80% daquele maldito fármaco que tinha que se ligar à proteína, não vai se ligar, vai estar livre. E aquela pessoa vai se É isso aí que você está pensando. Eu não vou falar, sou contra falar palavrão em vídeo. Entendeu? Então, depende do estado nutricional da pessoa. Por exemplo, quando você tá uma pessoa que come carne, uma pessoa saudável, uma pessoa legal, ela tá ali bem alimentada, mas ela teve uma gripe, uma febre, sei lá, ela tá com produção de proteínas imunológicas, ela tá cheia de proteína. Cheia de proteína. O que acontece? Aquele fármaco vai se ligar àquela proteína mais do que é o lado oposto, né? A pessoa que está fazendo a dieta da alface, ela tem muito fármaco, né? A nível sérico. A outra, não. A outra, aquele fármaco vai entrar nos tecidos, o diabo. A outra, não. A outra não tem proteína, tem muita proteína e o fármaco vai se ligar. Então, certas patologias, como processos infecciosos, câncer, ele causa uma redução da fração livre do fármaco. Falando agora em termos técnicos, sem brincar tanto, é a fração livre do fármaco que você vai afetar. Tá? A pessoa da alface, ela vai ter muita fração livre do fármaco, né? A maldita vai ficar até com uma concentração acima do normal. O outro não. O outro que tem muita proteína circundante, ele vai ter uma redução, então ele vai ter uma atividade menor. E também depende, hepatopatas também tem esse problema, porque tem uma redução da produção de proteínas. Então tudo isso, patologias do fígado, tudo isso afeta a ligação do fármaco a proteínas. Diferenças individuais. Gente, cada um tem suas diferenças individuais. Eu, por exemplo, não posso tomar benzodiazepínicos. Eu tenho efeito paradoxal a benzodiazepínicos. Então, não adianta. Se eu tomar benzodiazepínico, eu vou ter efeito paradoxal. Cada fármaco, de acordo com a microbiota intestinal, idade, sexo, tamanho, etnia, ele tem um tipo de reação, tá bom? Então, são diferenças individuais. Alguns têm mais P450, outros têm menos, tá bom? E aqui a gente tem a degradação
a excreção do fármaco, filtração glomerular, o fármaco livre não ligado à albumina difunde-se através das fendas capilares para o espaço de Bowman como parte do filtrado glomerular. Aí a gente tem, ou ele vai ser secretado tubular proximal. Os fármacos que não foram transferidos para o filtrado saem dos glomérulos através do transporte com gasto de energia, tá bom? Vai ter a reabsorção distal se aquele fármaco ainda for lipofílico. Se for polar, não. E depois ele vai chegar nessa última parte, a biotransformação torna ele em um fármaco polar, aí sim ele vai ser excretado. Aqui eu botei um exemplo do fenobarbital. A excreção a gente pode manipular. Se você quer que um fármaco, uma pessoa está com uma overdose e você quer que um fármaco seja excretado mais rápido, você tem que saber o pKa daquele fármaco. Vamos supor, pKa 7, tá? Você vai saber o pKa daquele fármaco, que é 7. No pH 7, ele está 50% lipofílico e 50% hidrofílico. Você quer, para ele ser excretado nos rins, você quer transformar ele em hidrofílico. Então, você quer ionizar esse fármaco. Como é que você ioniza um fármaco? Transformando ácido mais base, né? Aquela velha química do ensino médio. Então, se ele tem um pH básico, você tem que acidificar a urina para você transformar aquele fármaco, tem que manipular para acidificar a urina, ou alcalinizar a urina, caso o fármaco seja um fármaco com pKa abaixo de 7, para ele se ionizar e ser excretado. Essa é a lógica, ok? Espero que eu tenha ajudado. Até a próxima aula.